Meus irmãos, vamos à palavra com temor e tremor. Posso dizer que tenho uma palavra de Deus ao seu coração esta noite. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E a palavra está baseada no texto da Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, e o versículo 3, a parte B. Pode até ficar destacado aí na projeção, Colossenses, capítulo 3, versículo 3, apenas a parte B, para que possamos apreciar este texto. Eu encontro e espero vocês encontrarem o texto. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Deus é bom o tempo todo. Colossenses, capítulo 3, versículo 3, a parte B. Eu vou fazer a leitura, aí depois eu vou pedir a participação de vocês repetindo após mim. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Digam após mim, por gentileza. E a vossa vida. Não, digam todos. E a vossa vida está escondida. Está escondida com Cristo em Deus. Com Cristo em Deus. Vida escondida com Cristo em Deus. É o tema dessa mensagem. Vida escondida com Cristo em Deus. À medida em que estivermos desenvolvendo a mensagem, trazendo textos bíblicos pertinentes ao assunto, eu estarei fazendo destaque que quando Deus esconde, nem o diabo encontra. A vossa vida está escondida com Cristo em Deus. O apóstolo Paulo faz esta afirmação à igreja de Cristo que estava na cidade de Colossos. Colossos era uma cidade situada no vale do rio Lico, situada a 18 quilômetros a leste de Laodiceia. De acordo com a história, Colossos foi destruída pelos turcos no século XII depois de Cristo. Esta cidade pertencia à região da Frígia, na Ásia Menor. Epáfras foi o fundador desta igreja. Ali residiam também Filemão, Onésimo, Arquipo, pessoas proeminentes no ministério do apóstolo Paulo. A igreja em Colossos enfrentava dificuldades externas no que diz respeito a desvio doutrinários e seitas heréticas que haviam se alojado na cidade e estavam logrando um certo crescimento. Eu estou me referindo, basicamente, a duas correntes heréticas, os judaizantes e os gnósticos. Estes dois grupos deram algum trabalho aos líderes, confundindo a mente
e o intelecto de alguns neófitos, difundindo ensinamentos espúrios, tanto os judaizantes quanto os gnósticos. Eu não vou entrar agora, e nem nesta mensagem, no mérito da explicação destas duas correntes, porque esse não é o objetivo desta linha na mensagem. É só para trazer esta breve introdução, e agora Paulo afirma àquela igreja, àqueles irmãos, que a vida deles estava escondida com Cristo em Deus. Todos nós sabemos o que é um esconderijo. O esconderijo é algo secreto, oculto, privado, onde geralmente nós guardamos alguma coisa de valor, ainda que não seja um valor monetário, mas vai ter algum valor sentimental. Às vezes, eu guardo alguma coisa em lugares ocultos, secretos, reservados, esconderijo mesmo. Sabia que o Altíssimo, o Onipotente, o Eterno, ele tem esconderijos? Tem. Basta lembrar a citação do Salmo 91. Quem é de vocês que não conhece? A afirmação primeira do Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aí eu vou me ater à expressão, esconderijo do Altíssimo. Deus, o Altíssimo, ele tem esconderijo. Não há nenhuma dúvida. E a Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Pois bem, quando Deus esconde, nem o diabo encontra. E Paulo diz que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Nós podemos descansar, nós podemos nos alegrar, mesmo nesta vida agitada, tumultuada, de tanta insegurança e violência. É confortante saber que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Você pode descansar à sombra do Onipotente. Aliás, você deve. Nós temos um esconderijo. Nós temos um lugar oculto, nós temos um lugar secreto, preparado por Deus para aqueles que o temem. Não precisamos temer espanto noturno, não precisamos temer peste que voa, que assola. Não, nós estamos refugiados. Nós estamos abrigados, nós estamos protegidos. A palavra de Paulo é pertinente. A vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Alegre o seu coração, a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Fortaleça a sua alma com esta palavra. A tua vida está escondida com Cristo em Deus. Quem acredita que a sua vida está escondida em Deus, então descansa, te refugia nele. Ele é a nossa proteção. Ele é a nossa segurança. Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso bem maior. Isaías capítulo 32, eu vou na mesma linha de pensamento,
com afirmações convincentes, bíblicas, acerca disto, que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Eu disse Isaías, capítulo 32, e o versículo 2, que diz: e será aquele varão como um esconderijo contra o vento, e um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. O profeta Isaías, ele profetiza acerca de um varão. Inegavelmente, este varão que o profeta messiânico faz alusão é Jesus. É o Emanuel, é o Deus conosco, é o Pai da eternidade, é o Príncipe da paz, é o maravilhoso conselheiro. Ele é o varão que é como um esconderijo contra o vento. Jesus é o nosso esconderijo, é o nosso esconderijo secreto. Jesus é o nosso refúgio, nele podemos nos abrigar, e será aquele varão como um esconderijo contra o vento, um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Bendito seja Deus, glorificado seja o seu nome. Ele é o nosso refúgio, é o refúgio contra o vento. O vento das tribulações, o vento das heresias, o vento das mazelas humanas. Jesus é o nosso refúgio, ele é o refúgio contra o vento. Nele podemos nos abrigar. Quando Deus esconde, nem o diabo encontra. O autor sagrado da epístola aos Hebreus, capítulo 11, ele tem uma palavra aos irmãos hebreus que pode e será contextualizada aos irmãos pedra-branquenses. Aos Hebreus, capítulo 11, e o versículo 23. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. O autor sagrado da epístola aos Hebreus, ele está dizendo que pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido por 3 meses por seus pais. Pensa comigo, esconder um adulto já é trabalhoso. Você imagina esconder uma criança recém-nascida. Uma criança recém-nascida, ela só sabe extravasar sentimentos e emoções através do choro. E geralmente chora alto. Criança recém-nascido chora e chora muito. Mas pela fé, Arão, Joquebede esconderam o pequeno Moisés durante 3 meses, porque quando Deus esconde, nem o diabo encontra. Vocês sabem, na terra do Egito, após a morte de José, o 4º patriarca da linhagem de Abraão,
Isaque, Jacó e José. São os destaques da linhagem no período patriarcal. Mas depois da passagem maravilhosa de José, levantou-se na dinastia egípcia um outro faraó. Vocês sabem, faraó era nome próprio e faraó era título. Faraó literalmente significa casa grande. Pois bem, depois da morte de José, levantou-se um outro faraó que não conhecera José. E o povo de Deus na terra do Egito se ia multiplicando, ia aumentando, e Faraó temeu a multiplicação do povo de Deus. E agora ele prepara um plano macabro de matar todas as crianças do sexo masculino dos filhos de Israel que nascessem na terra do Egito. Ele até havia orientado 2 parteiras para que assim procedessem a cifrar e a apuar. Mas elas não seguiram a orientação do faraó e elas, utilizando de artifícios, iam preservando a vida das crianças do sexo masculino. Até que depois o faraó orienta para que as crianças masculinas fossem lançadas no rio. E assim aconteceu. Diz o texto: então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos de Israel que nascerem, lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Lançar as crianças do sexo masculino no rio era sentenciá-las à morte. As feras do rio se encarregariam de fazer o trabalho e a matança. Mas o texto sagrado diz, Êxodo capítulo 2, que foi um varão da casa de Levi e casou com uma das filhas de Levi. O varão aqui é Arão. A varoa aqui é Joquebede. Aí a Bíblia diz que a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Era Moisés, tirado das águas. Ela vendo que o menino é formoso, ela escondeu o menino 3 meses. A ordem era para lançar a criança no rio. Mas ela vendo que o menino era formoso, ela o escondeu. Mas findaram os 3 meses, diz o texto, não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés, com Z. Pés aí é o piche. Falando piche, fica mais fácil de nós entendermos. Aquela arca, aquele pequeno cesto de juncos foi betumado e foi colocado piche, para não permitir a infiltração da água e para que não submergisse nas águas do rio. E diz que colocaram o menino Moisés nos juncos e ficaram à borda do rio. A sua irmã, a irmã de Joquebede, ela prostrou-se de longe para saber o que haveria de acontecer.
E todos nós sabemos, a filha de Faraó, ela foi banhar-se no rio com as donzelas e avistaram a criança no cesto. E após a criança ter sido escondida por 3 meses, o diabo do Faraó queria matar a criança, mas quando Deus esconde, nem o diabo do Faraó encontra. O menino Moisés estava escondido em Deus. Pode ter certeza, a tua família está escondida com Cristo em Deus. Os teus filhos estão escondidos com Cristo em Deus. Os teus entes queridos estão escondidos com Cristo em Deus. Você pode crer nesta palavra. Você recebe esta mensagem, a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E sabe o que Deus preparou? Deus preparou salário para a mãe de Moisés criar o seu próprio filho para que o seu nome fosse glorificado. Quer dizer, a maldade que Faraó projetou, Deus transformou em bondade. É assim, o mal que alguém intenta contra a tua, a minha, a nossa vida, este mal será transformado em bem. É aquela palavra que José do Egito disse a seus irmãos. José não tinha rancor, José não tinha mágoa, José não tinha ressentimento. Depois que ele revelou-se a todos os seus irmãos, ele disse: o mal que intentastes contra mim, Deus transformou em bem. É sempre assim na vida daqueles que temem e andam com Deus. A vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Ainda sobre Moisés, ele foi escondido no nascedouro, e ele também foi escondido o seu corpo depois da sua morte. Depois que Deus havia dado um drible no Faraó e no diabo, preservando a vida da criança, Moisés, 3 meses. Moisés agora havia cumprido toda a sua missão e tinha agora 120 anos de idade. Deuteronômio, capítulo 34, está dito nas Santas Escrituras, versículos 5 e 6, Deuteronômio, capítulo 34, versículos 5 e 6, que diz: assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor, e o sepultaram num vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Ninguém tem sabido até hoje
a sua sepultura. Se os judeus ou outra qualquer nação tivesse acesso aos restos mortais de Moisés, com certeza até hoje haveria peregrinações, idolatria em torno do corpo de Moisés. Aquelas peregrinações que são realizadas na Arábia Saudita, em Meca, com certeza seria multiplicada na terra de Israel para idolatrar a tumba e os restos mortais de Moisés. E Deus, na sua presciência, Ele mesmo se encarrega de fazer o sepultamento de Moisés. Acerca disso, o apóstolo Judas escreve, versículo 9. Judas, versículo 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Houve uma demanda, houve uma disputa acirrada entre o corpo de Moisés. O diabo disputou o corpo de Moisés. O diabo queria se apossar do corpo de Moisés, mas Deus envia o arcanjo Miguel. E na hora daquela batalha, na hora daquela peleja, o texto fala que o diabo, quando disputava com o arcanjo Miguel, quando disputava com o diabo acerca do corpo de Moisés, ele não ousou pronunciar juízo de maldição, mas ele disse, o arcanjo Miguel: o Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. Aquela mesma palavra que foi dita ao diabo acerca do sumo sacerdote Josué, lá em Zacarias, o anjo do Senhor disse: o Senhor te repreenda. Tem muitas pessoas que fazem brincadeira, chacota, pensam que estão pisando na cabeça do diabo, não sabem nem a tolice que está dizendo. E fica utilizando crendices, superstições, amuletos e precipitação, dizendo que está pisando na cabeça do diabo. Pode pisar na cabeça do dedão do pé. Não presta atenção onde está sapateando, aí talvez pise na cabeça do dedão do pé, mas na cabeça do diabo não pisa. Teve um que pirou e pisou definitivamente. Jesus, na cruz do Calvário, ele pisou na cabeça do diabo. Aí Paulo disse à igreja em Roma: em breve, não chegou ainda a hora, em breve, o Deus de paz esmagará a cabeça de Satanás debaixo dos vossos pés. Sabe quando será isso? Quando a igreja ela for glorificada. Quando a igreja for glorificada, ele estará subjugado debaixo dos nossos pés. Agora a igreja peregrina alto lá. Devemos ter cuidado e não cutucar uma onça com vara curta. Não colocar a mão numa cumbuca para depois a pessoa não sair mordido, para depois a pessoa não sofrer o dano. Agora, Miguel
ele disse ao diabo: o Senhor te repreenda. Aí quando ele disse: o Senhor te repreenda, eu acredito que ele caiu por terra. Miguel tomou posse do corpo de Moisés e Deus encarregou-se de fazer o sepultamento, e até hoje ninguém sabe onde foi colocado o corpo de Moisés. Quer dizer, quando Deus esconde, nem o diabo encontra. Mas eu estou animado com esta palavra. Eu ainda vou fazer mais uma citação bíblica no primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Na época do reinado de Acabe, o nome do meliante já diz Acabe. Na época do reinado de Acabe, com a desalmada Jezabel, havia uma forte perseguição contra os profetas. E o objetivo era matar os profetas, erradicar da terra de Israel os profetas de Deus. Mas Deus havia preparado no palácio de Acabe um mordomo que temia muito a Deus. O nome dele é Obadias. Não confunda com Obadias, o profeta menor, autor do livro. Aqui é outro Obadias. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículos 3 e 4. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Mordomo aqui não é alguém que tinha uma vida regalada, não, cheio de conforto, não. Mordomo aqui é administrador de uma casa, administrador de bens de outrem. Obadias era mordomo, posição da mais alta relevância no palácio. Deus havia colocado Obadias estrategicamente no palácio de Acabe. Não foi coincidência, é cristocidência. Na vida do povo de Deus não existe coincidência, não existe acaso, propósito, cristocidência. Deus prepara Obadias estrategicamente naquele tempo e para aquela função. Diz o texto, 1 de Reis 18, versículo 3. E Acabe chamou a Obadias o mordomo. Aí vem a informação maravilhosa. E Obadias temia muito ao Senhor. E Obadias temia muito ao Senhor. Se dissesse que Obadias temia ao Senhor, já era suficiente. Já era coisa mais que especial, mas o autor sagrado, ele faz questão de mencionar que ele, Obadias, temia muito ao Senhor. Você sabia que quem tem compromisso com Deus, Deus tem compromisso com ele? Quem dá prioridade àquilo que é de Deus, Deus dará prioridade àquilo que é nosso. Aí diz o texto sagrado 18:4 de 1 Reis: porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, a desalmada Jezabel, destruindo os profetas do Senhor, instrumento de Satanás na terra de Israel, a Jezabel. É por isso que a Bíblia cita a doutrina de Jezabel. Ela destruía os profetas do Senhor. Obadias, ele tomou 100 profetas, homem de coragem,
homem de fé, ele se utiliza da função privilegiada e ele esconde não 1, não 10, ele esconde 100 profetas de 50 em 50 e ele coloca numa cova e sustenta com pão e água, água e pão. Aí Deus, através de Obadias, numa cova, escondeu 100 profetas. Aí quando Deus esconde, nem o diabo encontra. A terra de Israel foi varrida à procura dos profetas, mas apenas um homem escondeu 100. No momento de fraqueza, Elias pensava que estava só e queria desistir da caminhada. Mas Deus envia o anjo para confortar e alimentar o profeta e confrontá-lo. E naquele momento, digamos, de tristeza, podemos até utilizar uma palavra mais forte e atual, depressivo. Elias pediu para si a morte. Ele achava que estava só, mas Deus manda avisar a ele que além dele, na terra de Israel, ainda havia 7.000 que não se dobraram a Baal. O remanescente fiel está presente em toda parte. Você sabia? Ele sempre tem, o nosso Deus, um remanescente fiel. Ele escondeu não 100, ele escondeu foi 7.000. Quando Deus esconde, nem o diabo encontra. A vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Na terra de Israel, no tempo do nascimento de Jesus, Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Mas o menino Jesus estava no esconderijo do Altíssimo. O menino Jesus estava abrigado à sombra do Onipotente. Ele foi preservado, porque quando Deus esconde, nem o diabo encontra. Eu quero reafirmar que a tua vida está escondida com Cristo em Deus. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus, e o maligno, ele não nos toca. Além de estarmos abrigados, protegidos, nós estamos blindados. A palavra de Paulo para os irmãos colossenses trouxe alegria, trouxe ânimo, trouxe esperança. É a palavra de Deus para nós. A vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Glória a Jesus. Vocês podem